Buenas tardes, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E na verdade eu estou gravando esse podcast à noite, mas eu falei buenas tardes porque é provável que eu poste ele à tarde. Então, buenas tardes, buenas noites e buenas madrugadas para todos vocês. Eu estou pensando em aprender francês, como eu já falei no último podcast. E se eu já vou aprender francês, eu vou fazer a escadinha, aprender espanhol e italiano antes, por que não? Aí o cara, em vez de aprender uma língua, aprende três e já fica feliz e realizado simplesmente. E eu vou tentar fazer isso e tentar aprender três línguas, mas eu não vou fazer isso agora, porque agora ainda estou focado no inglês. E eu ainda não consigo escutar inglês e entender, eu ainda preciso, quando eu vou ver alguma coisa em inglês, ter a legenda em inglês. Eu dificilmente preciso traduzir alguma coisa, mas eu preciso traduzir uma coisa ou outra, então eu ainda deixo a legenda lá. Mas de qualquer forma, eu vou tentar criar, né, no final dessa semana ainda um canal de música e eu não sei ainda se eu vou deixar no meu nome ou como algum outro nome, eu vou decidir ainda. Mas daí eu vou deixar no link para vocês irem lá e se inscreverem, se for possível, nesse canal. Eu ficaria muito grato, porque daí eu poderia ter dois canais, um só voltado para podcasts e outro voltado só para música, porque ficaria mais organizado até para o algoritmo. Eu creio indicar melhor, porque diz que um canal que só tem vídeos longos, quando você posta um vídeo curto, forte com a porra toda. Eu não sei se isso é verdade, mas é melhor deixar tudo mais organizado. E falando em música, o que me levou a fazer esse podcast foi uma epifania que eu tive há alguns dias. Eu deveria ter gravado esse podcast mais cedo, mas eu resolvi gravar agora, porque eu acabei resolvendo outras coisas e basicamente procrastinando um monte também. E só agora que eu resolvi ter tempo para gravar. Mas eu estava pensando que depois que você vai chegando a uma certa idade, é muito fácil você acabar. E é fácil, até comum você acabar se frustrando com certas coisas na vida e, e simplesmente começar a se comparar com caras que eram ídolos, sejam atores, sejam estrelas de rock, especialmente estrelas de rock. Me veio na cabeça naquele dia o Kurt Cobain. Caralho, o cara fez sucesso com 24 anos, olha só como ele fez sucesso cedo e não sei o quê. Com 25 anos o cara já tinha o mundo na mão. Eu com 25 anos ainda não conquistei muita coisa, não conquistei praticamente nada. Mas eu comecei a pensar, mas cara, engraçado que ele era mais feliz um pouco antes de fazer sucesso. E eu comecei a pensar, e se ele não fizesse sucesso, como será que ia caminhar a vida dele? E refletindo, eu percebi que a vida dele, com ou sem o sucesso, ia mais ou menos para o meio caminho. Porque ele fez o sucesso, e aí tem aquele argumento, o sucesso despirocou ele, o sucesso fez ele ficar maluco. Mas a verdade é que ele já estava maluco antes, ele já estava sequelado antes. O sucesso simplesmente deu holofotes a isso. Mas e se ele não fizesse sucesso e continuasse vivendo a vida do jeito que ele vivia? Porque ele já usava heroína antes de fazer o sucesso que ele fez. E se ele, por algum motivo, aquele álbum não tivesse emplacado, ou o cara não tivesse achado ele, e aquele álbum Nevermind fosse outro álbum underground que nem foi o primeiro, e ele não tivesse feito sucesso nenhum? O que será que ia acontecer? Será que ele ia ser tão. Será que ele ia. Será que ele não ia despirocar e não sei o quê? Porque vamos lá, ele já tinha problemas físicos e psicológicos sérios que estavam levando ele a vícios sérios em drogas. E provavelmente isso não ia mudar. E talvez, pela falta de recursos financeiros, isso ia acabar piorando, mas talvez ele demorasse mais tempo para fazer o churrasco dele, ou nunca fizesse, mas também ia viver uma vida completamente autodestrutiva para sempre. Outro cara que também é um exemplo disso, que estourou muito cedo, foi o Axl Rose e o Guns N' Roses, que o Axl Rose ele tinha 25 anos, os outros membros da banda deveriam ter uma idade parecida, mas eu não sei a idade deles. Mas ele também é outro que explodiu muito cedo e tinha tudo desde muito cedo
mas ele soube lidar um pouco melhor, até porque, na minha opinião, o Axl ele é um cara até mais traumatizado que o Kurt Cobain, que o Kurt Cobain até uns 13, 14 anos vivia aquele conto de fadas de família feliz, aí depois aquilo desabou na cabeça dele e aquilo meio que foi o ponto de partida para a vida dele degringolar. Mas eu ainda acho que foi um pouco de falta de vontade de persistir da parte dele, porque o Axl Rose, por exemplo, pelo menos pela curiosidade que eu não sabia até pouco tempo atrás, mas de repente eu resolvi ver num vídeo aleatório, ele tinha sido até. é, Ele foi abusado quando ele era criança e quem passa por um trauma assim, realmente é um puto de um trauma e o cara parece que só descobriu isso depois de adulto. Enfim, ele também teve vários traumas. A mãe dele já tinha terminado com o pai dele, então ele cresceu um padrasto e não sei o quê. Então, assim, ele também teve até mais traumas e mais cedo e acabou não se rendendo à depressão e ao churrasco. Mas foi um cara porra louca e um cara que fez sucesso muito cedo também. E ele é outro que lançou dois álbuns de muito sucesso e depois ele mesmo, por causa do jeito dele, desfez a banda e nunca mais fez o mesmo sucesso de novo. Tipo, basicamente eles vivem das sombras do sucesso deles, do primeiro e do segundo álbum. Os outros álbuns do Guns N' Roses eu simplesmente nunca ouvi e eu não consigo. Eu vou até ouvir, vou ver se eu baixo, se eu escuto quando estou treinando para ver como é que é. Mas eu lembro que eu só escutei uma vez um álbum que não era nem o segundo e nem o primeiro. Acho que é Shine's Democracy. Não sei, minha pronúncia em inglês ainda não está muito boa. Eu escutei sei lá, não me despertou tantas emoções quanto esses dois primeiros álbuns despertaram. Talvez porque na época que eu escutei eu era mais jovem também, mas teve até uma notícia que saiu esses tempos, eu não sei se foi esses tempos, mas que um cara falou que o Guns N' Roses não fazia nada inovador desde 91, não sei o quê. E realmente eu não consigo lembrar de alguma coisa que fez um sucesso estrondoso da parte deles depois de 91, que foi quando eles lançaram o segundo álbum deles. Mas o que eu quero chegar, um ponto que eu quero chegar é o seguinte, tanto ele quanto o Cobain, no fim das contas, tiveram o time. E eles poderiam muito bem ter perdido o time, e se o Axl Rose tivesse perdido o time, que nem o Kurt Cobain, vamos combinar, os dois iam terminar tendo uma vida muito miserável, porque eles só faziam aquilo, usavam muita droga e não sabiam fazer mais nada. Então, se aquilo não desse certo, o que eles iam poder fazer? Talvez eles iam começar a pensar nisso com 28, 29 anos. O Kurt, eu acho que ia tender já pro caminho do churrasco de qualquer jeito. Talvez ia demorar um pouco mais, mas eu acho que ele já ia tender a esse caminho, porque ele já tinha uma tendência natural. Mas o Axl, eu acho que ele ia acabar gradativamente tomando jeito e dando aula de música, ou talvez até entrando para a igreja depois dos 30 e ensinando para o pessoal de aula. Talvez fosse isso que ia acontecer e ele ia acabar tendo uma vida normal, com qualquer um. Mas ele teve o timing certo e explodiu. E eu fico pensando na vida quantas vezes a gente pode ter o timing certo, mas quantas vezes a gente também pode simplesmente escorregar na vida e de repente tudo ir pro caralho por causa de uma escorregada. É, e se você toma uma decisão errada, né, se você toma uma decisão muito acertada na sua vida, você pode simplesmente avançar uns 5 anos em um. Mas da mesma forma, se você toma uma decisão errada, você pode atrasar a sua vida em 4 anos. Então a vida ela é cheia de decisões acertadas que podem te levar para o sucesso ou para a decadência ou para o fracasso completo. E a prova é de que às vezes por mais que disciplina seja importante, por mais que ser inteligente seja importante, por mais que por mais que se desenvolver seja importante, cara, Kurt Cobain, Axl Rose, acho que qualquer outro cantor porra louco de rock dessa época, eles podem ser provas de que timing também é mais importante até do que tudo isso. Porque eles não tinham, eles podiam até ter dom, ter uma certa inteligência musical, mas eles não tinham visão, eles não eram caras extremamente disciplinados, e eles fizeram sucesso porque eles estavam no lugar certo, na hora certa. E eu acho que isso que é a questão que faz. Por exemplo, pega esses YouTubers
que tem 21 anos, pega, sei lá, um Selbit da vida que hoje tem a minha idade e começou a fazer sucesso com 19, 20 anos. Pega o próprio Felipe Neto, por exemplo. Esses caras, o que eles tiveram, acima de tudo? Eles tiveram time. Eles tiveram simplesmente time. E o Felipe Neto, principalmente, é uma prova disso. Aliás, dois caras que eu gosto de usar como exemplo é o Felipe Neto e o PC Siqueira. Porque um soube aproveitar o time e sobre aproveitar os outros times que vieram, e o outro não. O outro começou a escorregar, 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 até que deu uma escorregada bonita e se fudeu de vez. Se bem que daí, nessa última vez, não foi uma escorregada. O cara ele se jogou no chão de cabeça e se certificou que o chão era feito de concreto maciço. Então ele pegou e pulou de cabeça no chão e caiu com tudo também. Então ele se esforçou bastante também para para ficar nessa situação, mas antes mesmo de acontecer toda essa treta com ele, é, ele já estava em uma certa decadência. Ele já não era um cara tão visado quanto ele era lá em 2010. E o Felipe Neto ele estava caindo nesse ostracismo de novo, mas ele teve visão, ele percebeu o que estava acontecendo e ele conseguiu remodelar o conteúdo dele para voltar a ser, voltar a ter um poder de visualização que ele estava perdendo. Só que a primeira vez, quando ele tinha só 22 anos, que foi quando ele explodiu, ele não tinha essa visão. Ele meio que pensava que podia dar certo, mas ele não tinha noção que podia dar tão certo assim. E deu, e de repente ele estava fazendo muito sucesso. E se você for ver os primeiros vídeos dele, não, ele fala algumas coisas de uma forma mais um pouco inteligente, mas não é nada genial, não é nada de outro mundo. A forma como ele editava era uma forma simples para os padrões de hoje. Ele cortava os vídeos e se filmava em um cenário. E era só isso. E tinha iluminação. Assim, tinha um certo capricho, mas para os padrões de hoje era um negócio simples. Mas como ele era um dos primeiros, o negócio simplesmente explodiu. E ele soube aproveitar muito bem. O negócio explodiu, ele já criou a empresa, daí a empresa não deu certo. Deu lá, fez um monte de volta, voltou, teve visão, aí ele já estava mais velho, ele soube ter visão, aproveitou e surfou na onda de novo e fez mais sucesso ainda. E agora está surfando de novo, só que agora ele já não é mais um cara que surfou numa onda porque tava no lugar certo, na hora certa. Agora ele consegue se colocar no lugar certo e na hora certa, porque ele já está muito mais velho e já está muito mais maduro. Mas o meu ponto é, quando ele tinha só 22 anos, e se ele não tivesse explodido com aqueles vídeos? O que será que ele ia fazer se ele ficasse 2 anos fazendo aqueles vídeos e por algum motivo qualquer aquilo não explodisse tanto? Ele provavelmente ia ficar com aquele desejo de ser ator por algum tempo lá da Globo, ia tentar isso, e se isso não desse certo, ele ia, sei lá, cursar uma faculdade de artes cênicas, ou alguma faculdade mais padrão de humanas, talvez, não sei, e ele ia acabar com uma vida normal. O meu ponto é que, no fim das contas, a maioria das pessoas que tem uma vida que você olha e pensa, uau, essa pessoa ela tem 22, 23 anos e a vida dela já está resolvida. Não é sempre uma questão de capacidade e de responsabilidade. Nem tudo tá nas suas mãos. E você não pode se responsabilizar por tudo, porque por mais, assim, o mundo, ele não é meritocrático. O mundo por si só não é meritocrático. Absolutamente meritocrático. Ele é meritocrático até certo ponto, mas o mundo ele é um caos completo. E aqui no Brasil é pior ainda, porque você já tem o caos da natureza, e você ainda tem um caos jurídico interno do país que piora tudo ainda mais. Então você basicamente só se esforçar vai aumentar as chances de você vencer de alguma forma e conquistar as coisas que você quer, mas o esforço, a disciplina e o desenvolvimento pessoal, eles vão servir para as pessoas que são a regra.
Então, em regra, as pessoas que fazem as coisas de forma mais disciplinada e inteligente, sábia, vão ter mais sucesso, em regra. Mas tem algumas exceções que têm o time, que supera completamente inteligência, sabedoria e paciência e todos esses valores que o seu avô te ensina, o seu pai te ensina, ou pessoas mais velhas ensinam, e aquelas coisas de sábio. E basicamente quando você para e pensa, talvez não, talvez todas essas pessoas que fizeram sucesso tinham alguma coisa a mais, e se elas não fizessem sucesso de uma forma, elas iam fazer de outra. Mas a impressão que eu tenho é que não, que a maioria das pessoas que fizeram sucesso, elas tinham alguma coisa, mas acima de tudo elas tinham time. Você quer um exemplo de time perfeito, um exemplo perfeito de time? Quem comprou Bitcoin em 2012, 2013, 2014, o cara ele teve até um certo grau ele teve a inteligência de ir na internet, mexer, e talvez ler o paper, ou ouvir de um amigo, assim, o cara podia simplesmente ser um cara muito inteligente, ter lido o paper, entendido, e por isso falou, vou comprar em 2013 que eu sei que vai subir, ou o cara simplesmente pode ter comprado porque um amigo dele chegou e falou, ei, olha essa moedinha aqui, ela tá subindo pra caralho, vamos comprar, é dinheiro fácil. O cara botou lá R$ 100, esqueceu, talvez viu, sabe, o Bitcoin ele começou a cair, o cara já, era só, não era nada, mas nem tirou as moedas de lá. E 2021, o cara viu notícia do Bitcoin e falou, caralho, tá tudo isso, e o cara foi lá, viu que tava rico e pronto. E o cara ele não era inteligente, o cara não era acima da média, o cara só teve um time e uma mínima sagacidade em um pequeno ponto da vida dele. E isso arrumou a vida dele no futuro. Então eu não sei, as pessoas elas focam muito, vou ser X, que daí X vai acontecer comigo, mas às vezes não, às vezes você pode ser X pessoa e fazer tudo certo, esperando que Y aconteça e acontece Z, acontece tudo diferente do que você achava. Da mesma forma que uma pessoa que às vezes esculhamba toda a vida dela, de todas as formas possíveis, pode conseguir um sucesso de alguma forma porque ela teve o timing certo, ela teve o tempo certo. Só que aí entra o outro ponto. Por exemplo, um Kurt Cobain, se ele não fizesse sucesso, aliás, ele fez sucesso e se ele não tivesse feito sucesso, provavelmente a vida dele ia caminhar para um rumo completamente decadente. E ele fez sucesso e a vida dele caminhou para o mesmo rumo. Não mudou muita coisa. Talvez acelerou, talvez freou, talvez deu para ele mais acesso, mas no fim das contas não resolveu o problema interno dele. Então, essas pessoas que fazem sucesso muito cedo, pelo menos pode ter alguém que chegue e escute e fale, isso daí é copy, não sei o quê. Mas as pessoas que fizeram sucesso muito cedo, se elas não tiverem se elas não tiverem a mentalidade correta, por mais que esse sucesso tenha vindo fácil, ele vai fácil também. E o PC Siqueira e o Felipe Neto são provas disso. O PC Siqueira fez sucesso, nunca se esforçou para se atualizar e tentar continuar em evidência, e o cara, antes mesmo de estourar essa merda toda, o cara já estava entrando em ostracismo completo. Enquanto por outro lado, o Felipe Neto ele viu como é que as coisas estavam funcionando, ele viu que tipo de conteúdo estava realmente fazendo sucesso e a primeira vez que ele teve o timing, ele não teve controle nenhum, realmente ele só estava no lugar certo, na hora certa. Mas a segunda vez, em 2016, quando ele começou a mudar o conteúdo dele de forma radical para agregar mais inscritos, ele conscientemente se colocou no lugar certo, na hora certa e deu muito certo. Então isso aí, se ele não fosse o cara sagaz, o que ia ter acontecido? Ele ia ter explodido com Não Faz Sentido e provavelmente ia estar fazendo Não Faz Sentido até hoje, só que com 10, 15, no máximo 50 mil visualizações por vídeo. Assim como estava o canal do PC Siqueira até essa coisa explodir, que agora está menor ainda. E é isso aí. Eu acho que é isso que eu queria dizer sobre o sucesso antecipado que algumas pessoas têm.
E a tendência que a gente tem de se comparar com essas pessoas sem pensar que, primeiro, essas pessoas são exceções, e segundo, quando você tem um sucesso antecipado, você não resolve seus problemas no fim das contas. Você só, às vezes, amplia eles, potencializa eles, às vezes esconde eles por um tempo, mas cedo ou tarde eles voltam pra te pegar. Mas é isso, e fui.